Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Quem vos fala não é um dedão liso, não. Na verdade, é o professor de vocês de ciências, tá? Eu estou um pouco diferente, como vocês percebem. É por isso que eu fiz uma comparação aqui, né? Com o meu look antigo e... Calma aí. O meu look antigo e o meu look atual. Então é o seguinte. Vamos começar essa parada hoje. O assunto... Deixa eu pôr esses óculos direito. Pera aí, um minutinho. O assunto de hoje continua sendo glândulas e hormônios, tá bom? Apesar de eu estar diferente, ainda o assunto é o mesmo. Só que o foco hoje vai estar relacionado. O foco vai estar relacionado? Não, né? O foco do vídeo de hoje vai ser ah, os hormônios, né? Em relação, ou a atuação dos hormônios nas gônadas, ou seja, no sistema reprodutor masculino e feminino. E por isso, e para isso, eu vou explicar mais ou menos como que funciona cada um deles, tá bom? Começando pelo sistema reprodutor masculino. Ah, professor, por que você vai começar com homens, primeiras damas? Não, eu sei disso, mas eu gosto de começar do mais simples e depois partir para o mais complexo. E o sistema reprodutor masculino é um pouco mais simples, porque não existe um negócio chamado ciclo menstrual, né? E é um negócio que, obviamente, né, ah, é uma característica, né, do, do sistema reprodutor feminino que eu preciso falar. Então, vamos começar do mais simples, né? Produção de sêmen, né? Quais são os órgãos relacionados aí com o sistema reprodutor masculino, né? Inclusive a parte interna que a gente às vezes desconhece, né? Por estar interno na nossa cavidade abdominal, né? Muitas pessoas não conhecem. Então, esse assunto vai estar mais ou menos abordado aí na página 293, apostila 4 de vocês, tá bom? Mas ele tá bem resumidaço, tá bem resumidaço. E o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou falar então dos hormônios sexuais e depois falar efetivamente dos órgãos sexuais, tá? Dos órgãos reprodutores ou órgãos reprodutivos. E aqui está no centro de sua tela o sistema reprodutor masculino. É o seguinte, galera. A gente sabe que a principal função do sistema reprodutor masculino é produzir os gametas, que são os espermatozoides, né? Produzir um meio aquoso e que garanta a sobrevivência desses espermatozoides, que a gente chama de esperma ou sêmen. Então, eu vou falar sêmen para não confundir esperma com espermatozoide, são coisas diferentes, tá? Espermatozoide é aquela célula com aquele rabinho, né? Que vocês já viram, aquela cauda, né? Que nada. Eles conseguem nadar, eles têm a capacidade de natação aí. E o sêmen, ele é o líquido ou veículo no qual o espermatozoide está, certo? Esse líquido, ele não é simplesmente a base de água, né? Ele tem bastante água, só que ele tem algumas substâncias aí, como por exemplo açúcares também que vão, ou carboidratos, né, que vão permitir a sobrevivência do espermatozoide, já que é uma fonte de energia para ele conseguir nadar tanto, né, uma distância tão grande assim até achar os óvulos, né, ou óvulo, né, na tuba uterina. Bom, seguinte, vamos começar aí por onde o espermatozoide nasce, né? Ou por onde o espermatozoide é efetivamente produzido, né? Onde que ele vai ser produzido? É onde vocês imaginam mesmo. É aqui no... Ixi, peraí, deixa eu dar um zoom aí. É aqui no saco escrotal. Desculpa, eu li. No testículo, tá bom? E o testículo, ele é protegido, né? O testículo e o epidídimo, que eu vou explicar o que é, ele é protegido pelo saco escrotal, tá? Ou também chamado de escroto, né? Popularmente chamado de saco, né? Mas é o saco escrotal. Então, o testículo, ele produz os espermatozoides, só que esses espermatozoides eles têm que passar por um processo de maturação. Eles têm que ficar maduros, não estão prontos ainda, igual o filhotinho do canguru, sabe? Ele tem que ficar na bolsa de mamãe lá, né?
tomando leite lá na bolsa de mamãe e tal, até ficar pronto efetivamente. Então, nesse caso, o espermatozoide, quando ele está no testículo, ele não está pronto ainda, certo? Nós vamos ter ductos, né, que a gente chama de ductos eferentes, mas não se preocupe com esse nome ainda, né? Vamos ter aí ductos que são caninhos, que vai levar esses espermatozoides que acabaram de ser produzidos aqui no testículo para o epidídimo, tá? Epidídimo. Então, para quem tem esse sistema, né, é possível perceber ou tatear esse epidídimo e também esse ducto deferente, né, um pouco atrás dos testículos, né, caso você faça um autoexame, né, vamos dizer assim, você vai conseguir perceber esse epidídimo aqui, ó. Ele parece um macarrãozinho, né, tem a textura de um macarrãozinho. Então, o epidídimo, ele tem a função de maturar ou amadurecer. Amadurecer é quem amadurece é fruta, né? Vamos dizer maturar, né? Deixar os espermatozoides prontos ou quase prontos, né? Então os espermatozoides vão ficar aqui um tempinho fazendo como se fosse uma preparação, né? Aí sim ele vai efetivamente estar pronto para continuar a sua jornada, que vai demorar um pouquinho para ele sair, viu? Não é? A gente acha que nenhuma ejaculação, né? Liberação do sêmen pelo homem, o espermatozoide ele sai direto dos testículos, né? E vai para a uretra, né? E é liberado lá mesmo. Mas vocês percebem que não. Vocês percebem que tem um caminho bem grande, tem como se fosse uma alça aqui na cavidade abdominal, né? Então, como que vai acontecer? É o seguinte. Depois desses espermatozoides serem maturados, né, amadurecerem, entre aspas, no epidídimo, ele vai chegar até o ducto deferente. Não é diferente, é deferente. O ducto deferente vai pegar esses espermatozoides e levar lá para cima. Levar lá para cima, vai levar, vai fazer uma alça bem grande até chegar em duas estruturas importantes aí, que são a vesícula seminal e a próstata. E cadê a próstata aqui que eu não estou achando? Vesícula seminal. Eu acho que eu vou pegar outro esquema. Esse daqui, esqueci a próstata, pô. Aqui, próstata. Nossa, tava na minha cara. Só que essa tá bem grande, hein? Caramba, tinha que ser um pouquinho menor, pô. Então, ó. O ducto deferente vai levar esses espermatozoides até a vesícula seminal e a próstata. Qual que é a função da vesícula seminal e da próstata? Como diz o nome, né? Vesícula seminal, né? Esses dois órgãos, né, vesícula seminal e próstata, vão ter a função de produzir o sêmen, tá? O sêmen que é um líquido aquoso, mas não é feito só de água, né? Ele também tem uma consistência, né, um pouco diferente, um pouco gelatinosa, um pouco pastosa, e ela tem sais minerais, vitaminas e também carboidratos, que a gente pode chamar de açúcares também. E esses nutrientes, eles vão efetivamente nutrir os espermatozoides até eles chegarem no seu destino, como eu disse aí no começo da aula, tá? Nossa, a minha câmera tá boa hoje. Parabéns, câmera. Beleza? E além disso, né? Tô falando isso muito rápido, mas qualquer dúvida aí, a gente retoma esse assunto na aula Zoom, tá? Nas aulas Zoom. Além disso, aqui na próstata nós temos, né, no ducto que passa no meio da próstata, percebe que existem dois ductos aqui. Temos esse ducto aqui por onde está passando o sêmen, né, com os espermatozoides que já foram, né, já chegaram até aqui pelo ducto deferente. E também tem aqui um canalzinho que está saindo desse órgão chamado bexiga. E aí tem uma junção desses dois canais formando um canal chamado uretra. Por isso que a uretra, que é o canal que passa no meio do pênis, ele libera, né? Ele é capaz de liberar a urina, que está armazenada na bexiga, produzida pelos rins, armazenada na bexiga, né? A urina, e também o sêmen,
que foi produzido pela vesícula seminal e a próstata, tá bom? E mais uma coisa, dentro da próstata, por onde está passando esse canal aqui, né? Antes de virar uretra efetivamente, tem uma regiãozinha aqui que é rica em músculos. Aqui, ó, essa regiãozinha onde está meu mouse pequenininho aqui, ó, tem uma musculatura bem forte. Mesma coisa se pegar uma garrafa, tem uma garrafa aqui? Não tem uma garrafa aqui, mas é uma pena. Tem uma, só que ela não amassa. Então, ó, imagina, tentando fazer propaganda da academia, porque eu não treino lá faz muito tempo. Mudei, troquei de academia. Então, ó, nós temos essa garrafa aqui. Imagina que era aquelas garrafas de plástico, né? Garrafa de, sei lá, de refrigerante ou de água mesmo, aquelas garrafas de água, né? Que você pode apertar e amassar. Se você apertar aquelas garrafas em plástico bem fininho, né? E ela estiver aberta, né? Obviamente, a água ela vai vazar daqui. Ela vai sair em forma de esguicho, né? Se você apertar. Você está usando os músculos aqui do seu braço para fazer isso, né? Então, vai acontecer mais ou menos assim aqui nessa região da próstata. Imagine o seguinte, imagine que... meu mouse some, aí tem que fazer isso. Imagine que... Agora é uma lupa, não é mais um mouse, mas tudo bem. Olha para essa lupa aqui. Imagine que nessa região aqui tem uma musculatura, né? Em volta do canal, até o canal aqui tem uma musculatura envolvendo esse canal, né? Tem a musculatura envolvendo, e ela é capaz de apertar esse canal. Apertar. Então, quando esse canal aperta, o que vai acontecer? O sêmen que está armazenado aqui, que está presente nessa região aqui, ele sai em forma de jato. Ele sai em forma de jato. Então tem uma contração muscular bem rápida aqui e o sêmen sai em forma de jato. Por isso que quando a pessoa do sexo masculino, né, o homem, ou a pessoa do sexo masculino, ela libera o sêmen, né, na forma de ejaculação, essa ejaculação ela sai na forma de jato. Tanto que tem esse nome, né? Ejaculação, na verdade, a gente só usa para liberação do sêmen, né? A gente só usa essa palavra para isso, basicamente. Quando se fala em ejaculação, você pensa nisso a primeira coisa que se vê na mente, né? Mas o termo, a palavra ejaculação, vem, se você procurar no dicionário, vem da ideia, né, de algo líquido, né, algo em seu estado líquido, sendo liberado de algum lugar na forma de jato. Certo? Então você poderia falar, por exemplo, que se você pegar uma garrafa d'água e apertar ela muito forte, né, e essa água sair na forma de jato, essa água saiu na forma de ejaculação. Ou mesmo você pegar uma mangueira, né, e você abrir essa mangueira de água, né, tô dizendo de água, você pega essa mangueira e abre rapidamente e essa água sai em forma de jato, você pode falar que a água foi ejaculada pela mangueira. Mas fica meio ruim, né? A gente está acostumado a usar essa palavra para simplesmente liberação de sêmen. Então, usar esse termo para outros fins é um pouco estranho. A galera vai ficar olhando assim, olhando para você assim com cara, nossa, velho, que pessoa esquisita, né? Mais ou menos isso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, volta para esse vídeo, né? Ele está tendo aí, batendo aí em torno de 10 visualizações, né, no final da semana. Mas para quem está assistindo esse vídeo, oi, tudo bom? Você é guerreiro, cara. Você chegou até aqui, você é guerreiro, que você está assistindo os vídeos ainda do professor Alexandre. Então, para essa pessoa aí que está com dúvida, assista esse vídeo novamente, essa explicação aí. Coloca o vídeo numa velocidade maior, 1,5, se você conseguir, 1,5, 1,75, 2, se você conseguir entender, né, eu falando mais rápido, e manda bala, manda bala, manda bala. Não se preocupe quanto a isso. Beleza? Então vou explicar rapidamente agora o sistema reprodutor feminino na questão aí
morfológica. O que que é isso? Questão morfológica é a questão da minha câmera embaçada. Agora sim, questão morfológica é a questão de órgãos em si. Vou começar falando sobre os órgãos, sobre o formato e a função dos órgãos, e depois eu vou falar na questão hormonal, menstruação, blá 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 blá. Então eu vou começar nessa parte estrutural, morfológica, de estrutura. Vou falar dos hormônios sexuais, voltar para o sistema reprodutor masculino para falar do hormônio sexual masculino, que é a testosterona, e também vou falar da parte hormonal do sistema reprodutor feminino, que é o estrógeno e a progesterona. Qual que é a função desses dois hormônios? E outros dois, né? Que é o LH e o FSH, que está relacionado com o ciclo menstrual. Meninas, é importante vocês entenderem o ciclo menstrual, tá? Então prestem muita atenção. E meninos também, tá bom? Porque vocês, em algum momento, vão ter relações com alguém, vão ter relações mais próximas, como por exemplo um namoro, né? Ou até mesmo, a maioria de vocês vão se casar em algum momento, né? Vão ter um casamento, e é importante vocês entenderem também como que funciona o corpo de sua parceira. Não só as meninas entenderem o próprio corpo, o corpo das outras meninas, mas também os meninos entenderem o corpo do sexo oposto. É muito importante, tá bom? Então, sem mais delongas, engraçado, né? Quando você fala sem mais delongas, você está delongando a frase, né? A explicação. Porque aí, em vez de você parar o assunto e começar outro, né? Então, para acabar com a enrolação, você fala sem mais delongas. Mas aí quando você fala sem mais delongas, você está enrolando mais ainda. É um paradoxo das delongas. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre o paradoxo das delongas, tá bom? Vai ser o assunto aí nos comentários. Então, seguindo aí para o sistema reprodutor feminino. Pá! Agora aparece esse esquema na cara de vocês, sem aviso algum, né? Sem aviso prévio. Pois bem, esse esquema aqui é nada mais nada menos do que o sistema reprodutor feminino em sua, né, na sua região externa, a parte externa, a parte que é possível, que é visível pelo lado de fora. Tá? Depois eu vou falar dos órgãos internos. Porque a região externa do sistema reprodutor feminino, também chamado de vulva, né, tem uma quantidade considerável aí de estruturas, tá? Bom, basicamente, por onde começa, hein? Tá, basicamente, a penetração, né, do pênis vai acontecer nesse buraquinho aqui chamado vagina, tá? Ou dentro desse buraquinho tem um canal que a gente chama de canal vaginal, é onde vai acontecer efetivamente a relação sexual vaginal ou penetrativa, tá bom? Vai ser aqui nessa região. Em volta de toda essa estrutura, né, nós temos, nós não, né? As meninas têm dois pares de lábios que servem para proteger. E esses lábios, né, que ficam em volta de todas as estruturas da vulva, eles podem ser pequenos ou grandes, dependendo aí da morfologia, dependendo da genética, né? Dependendo de como esse sistema reprodutor se desenvolveu. E é engraçado, né, que quando a gente está nos primeiros 3 meses aí de gestação, né, quando nós estamos no útero de nossas mamães, ainda não está definido o nosso sexo biológico, se é masculino ou feminino. E os pequenos e grandes lábios, eles vão formar o saco escrotal, caso seja menino. E eles vão formar essas estruturas efetivamente que em volta, né? Essa pelinha que sobra aqui, em volta da vulva da mulher, né? Caso seja uma menina, né? Sexo biológico feminino. Bom, então nós temos aqui, nós não, mais uma vez, as meninas elas têm pequenos e grandes lábios que envolvem toda essa estrutura, né? A vagina ou canal vaginal é onde realmente vai acontecer a penetração, né? Onde realmente vai acontecer a relação sexual. Logo acima tem um buraquinho, né, bem pequenininho, chamado meato urinário, que é a saída da
uretra, é o canal da uretra. Na verdade, a abertura do canal da uretra. Então, existe um tipo de, podemos dizer, absorvente que a gente chama, né, a marca a marca se chama OB, né? Como se fosse um tampão. Na verdade, o nome certo, né, correto, sem falar o nome da marca, é tampão. OB paga nós. Então, na verdade, o OB ele é nada mais nada menos do que um tampão feito de algodão que é colocado inserindo aqui na vagina quando existe a menstruação, né, a descamação do endométrio. Então, sai aquela substância em forma de placas e sangue, né, que a gente chama de menstruação. Aí se pergunta, né, a menina ela consegue, né, a mulher ela consegue ir ao banheiro e urinar com o tampão inserido aqui na vagina? Sim, porque a urina vai sair por um outro buraquinho. Diferente do homem, que tem uma uretra só para sair os gametas, né, para a relação sexual, os gametas, para a liberação do sêmen dos gametas e para a urina, na mulher não. Existe uma entrada, vamos dizer assim, existe uma entrada para a relação sexual e uma saída, né, um outro buraquinho para a urina. São lugares diferentes. E em muitas vezes, quando não se teve relação sexual penetrativa ainda, eu não posso dizer quando quando a mulher ainda é virgem, tá? Não posso dizer isso, porque no contexto social aí a virgindade ela é perdida quando a pessoa tem contato sexual com alguém de qualquer outra forma, inclusive contatos sexuais que não exigem o sexo vaginal, né? A penetração em si. Então a virgindade é um negócio que está na mente, no psicológico e no social, tá bom? Então eu vou dizer, enquanto não, né, antes de haver penetração em si, né, enquanto o pênis não tiver, enquanto essa vagina não tiver recebido ainda um pênis, né, é muito provável que essa vagina aqui, essa entrada tenha uma proteção, como se fosse uma membrana, como se fosse uma pelinha que a gente chama de ímen, tá? E esse ímen, ele pode ser totalmente fechado, ele pode fechar completamente a vagina, ele pode ter uma pequena abertura muito pequenininha e ela pode parecer uma redinha cheia de buraquinhos, tá? Ou, em alguns casos, esse ímen, ele tem um buraquinho no meio, esse buraco é tão grande, né, que na verdade o ímen ele é uma pequena membrana que fica em volta da vagina. Então pode ser que esse ímen seja até imperceptível de tão pequeno que ele é, tá bom? Isso pode acontecer também. Ah, quer dizer que teve penetração? Não, a mulher nasceu desse jeito. E aí o ímen dela é pequenininho e quase não dá para perceber que ele está lá, entendeu? Então esse ímen ele pode também ser rompido ou não nas primeiras penetrações, nas primeiras relações sexuais e pode causar um certo sangramento e dor na primeira relação sexual, tá bom? Mas depois que isso acontece, esse incômodo dificilmente acontece novamente, surge novamente. E por último, galera, uma região do sistema reprodutor feminino que não tem muita ligação com a reprodução em si, fecundação, produção do embrião, feto e por aí vai, né? Mas ela é uma região erógena, uma região sensível, muito importante. Região erógena é aquela que tem uma sensibilidade muito grande e pode ser utilizada como fonte de prazer durante a relação sexual. No caso da mulher, existe o clitóris. O que seria o clitóris? Lembra que eu falei que quando a gente está na barriga de nossa mamãe, até os primeiros meses aí de gravidez, não está definido o sexo biológico nosso? Por isso que os homens têm mamilos, apesar de não usarem? Pensa bem, por que homens têm mamilos? Né? Não serve para nada. O mamilo serve para o bebê sugar o leite da mãe. O homem não vai fazer isso, né? O ser humano do sexo masculino não vai amamentar uma criança, a não ser preparar o leite lá e colocar na mamadeira. É o
fácil, é o que dá para fazer, né? Então, os homens têm mamilos, né? E as mulheres, elas têm alguns órgãos que são condizentes aí com o sexo masculino, né? Com o sistema reprodutor masculino, justamente por causa disso, porque nós fomos, enquanto nós estamos nos desenvolvendo, né? Até mais ou menos o terceiro mês de gravidez, o nosso sexo biológico ainda não está definido. Então, o engenheiro que inventou o embrião falou assim: ah, vamos pôr aqui, se precisar a gente usa. Se não precisar, deixa aí um resquício, né? Uma marquinha, uma coisinha aí, né? Deixa aí, deixa aí. Se precisar, tá aí. Né? Mais ou menos isso. Então, o que acontece? Lembra que eu falei, né? Os pequenos e grandes lábios aqui da vulva da mulher, ela corresponde ao saco escrotal do homem. Né? Caso seja um menino, esses lábios eles se fecham e formam o escroto, o saco escrotal. Né? A pele do saco escrotal. E na mulher, o clitóris, também algumas pessoas falam clítoris, mas aí eu acho meio esquisito. A maioria dos lugares você acha esse nome assim, né, na forma de clitóris. Né? O clitóris, ele é o pênis, né? Como posso dizer? Ele tem a mesma origem que o pênis no homem. Quer dizer que o clitóris é como se fosse um pênis não desenvolvido ou pouco desenvolvido. Exatamente, é a mesma coisa, a mesma origem. Então, o clitóris ele é como se fosse um pênis que não se desenvolveu, só que ele tem muita, mas muita terminação nervosa, ou seja, uma região muito sensível, que quando massageada, por exemplo, pela própria mulher ou por outra pessoa, né, pode ser uma fonte de prazer, tá? Uma fonte de prazer. Vamos ver o que mais. Bom, a parte externa é basicamente isso daí, espero que eu não tenha esquecido de nada. E agora vamos para os órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Bom, lembra que eu falei que existe uma regiãozinha na parte externa, né, do sistema reprodutor feminino que é chamada de vagina, né, o canal vaginal. De onde vem essa palavra vagina? Vem do termo do verbo envaginar, que é algo ser colocado para dentro, tá? Algo ser inserido, algo se transformar em um tubo ou em uma entrada. Isso a gente chama de invaginação. A vagina ela é como se fosse um tubo, né? Ou uma estrutura que se internalizou, né? Que ficou na região interna aqui da mulher, né? Por isso que é chamada de vagina. Não sei se eu consegui ser claro, mas enfim. A vagina, então, é um tubo no qual vai acontecer, né, a entrada e a saída do pênis e ela tem um limite, tá? Ela tem um comprimento específico, né? E esse comprimento vai até o comecinho do útero, que a gente chama de colo do útero, que é essa regiãozinha aqui, ó, onde começa o útero. Termina a vagina, começa o útero aqui no colo do útero. Aqui vai ter um buraquinho bem pequenininho, no qual irá receber o sêmen com os espermatozoides aqui, né? Caso haja uma, uma relação sexual sem preservativo, né? Obviamente. Então, aqui nessa região, deixa eu falar primeiro sobre cada uma dessas estruturas, que é o seguinte. Não, deixa eu associar isso daqui também com os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Né? O espermatozoide ele entra aqui, e aqui ele vai encontrar, principalmente nessa região das tubas uterinas, né, o óvulo. Tá bom? E de onde vem o óvulo? O óvulo ele vem do ovário. Tá? O ovário ele vai produzindo estruturas chamadas folículos. E esses folículos eles vão ser como se fossem membraninhas com o óvulo ainda imaturo lá dentro. Tá? Esse folículo ele vai abrir, o óvulo vai sair, esse folículo ele vai ficar ainda no ovário, vai formar um tal de corpo lúteo, que eu vou explicar o que é. E o óvulo ele vai sair do ovário, vai pegar essa estruturinha aqui, olha aqui o mouse, né? E o óvulo ele vai viajar pela tuba uterina.
né, se aproximando aqui do útero em si. E aqui no meio do processo, ele pode encontrar o espermatozoide aqui dentro da tuba uterina. E o óvulo fecundado, que a gente chama de zigoto, ele vai grudar, ele vai se implantar, ele vai grudar nessa camadinha chamada endométrio, tá? O endométrio, a gente vai ver depois no ciclo menstrual que ele vai ser descamado e refeito, tá? Durante o período de um mês, tá? É o endométrio, essa região aqui, que descama e provoca o sangramento, que a gente chama de menstruação. O endométrio, né, ele sai na forma de placas, assim, de membranas, né, placas desse tecido, e também com muito sangue, porque o endométrio ele é extremamente irrigado. Porque caso haja implantação, né, do zigoto, ou seja, caso grude aí o óvulo fecundado, né, ele vai conseguir segurar esse zigoto e esse zigoto vai se desenvolver, se transformar no embrião, no feto, né? E é por aí e por meio dos anexos embrionários que a mãe vai conseguir nutrir o bebê. Vai conseguir nutrir o bebê, tá bom? O embrião e o feto. Eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas enfim, eu vou no meu ritmo. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa a gente volta para esse assunto aí nas aulas 1. Vamos ver o que mais eu tenho que falar. Bom, o ovário então ele é produzido aqui, né? O óvulo, desculpa, é produzido aqui no ovário, né? Ele vai para a tuba uterina e da tuba uterina ele recebe o espermatozoide que está vindo aqui. E esse óvulo fecundado que a gente chama de zigoto, ele vai ser implantado aqui nessa região que a gente chama de endométrio, tá bom? Basicamente isso. Na questão aí morfológica e na questão, né, de estruturas, é basicamente isso, mas tem um buraco que fica mais embaixo, que é os hormônios sexuais, que aí o bicho pega, irmão. Pois é. E agora eu tô vendo, né, 32 minutos de vídeo, eu acho que não vai dar tempo. Pois é. Eu vou falar basicamente... Não vou falar não. Não vou falar só do masculino não, porque eu tenho que fazer uma ligação dos dois e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, 32 minutos, vamos parar o vídeo por aqui. Eu espero que não tenha sido tão maçante para vocês. Muitos detalhes, falei muita coisa e eu não parei nem para respirar para fazer esse vídeo, né? Então peço desculpas, mas eu garanto a vocês que nós vamos rever esse assunto nas nossas aulas Zoom, tá bom? E prestem muita atenção. Eu sei que vocês já acabaram as provas, só estão fazendo aqueles trabalhinhos lá para a prova específica 2. Mas por favor, gente, vamos continuar estudando. É gostoso. Entre nas aulas 1, por favor. E aí eu vou discutir com vocês e vou ficar perguntando para vocês o tempo todo o que vocês acham, o que vocês entenderam, tá? Para que não haja dúvidas nesse assunto. Então, aulas 1, o tema será hormônios sexuais, masculinos e femininos. Começando pelo masculino, que tem uma função um pouco mais simples, a gente não tem um ciclo, né, de hormônios como a mulher tem por volta do período aí de um mês. Por isso que o nome é menstruação, um mês. Então é isso, vou ficando por aqui, sem mais delongas. Fiquem em paz, se cuidem, a gente se vê numa próxima. Falou, valeu!